A graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. É um prazer muito grande receber você aqui na nossa Escola da Nave online. Você está no curso de crescimento espiritual, a matéria em defesa da Bíblia. Quando nós pensamos nesta matéria, nós tínhamos em mente dois objetivos principais ao estudarmos esse assunto que é tão importante para a nossa fé cristã. O primeiro objetivo era ajudar o argumento dos crentes com relação à inspiração divina. Nossa ideia era produzir conteúdo para que você não tivesse a menor dúvida de que a Bíblia é inspirada por Deus, é a palavra de Deus, assim trazendo direção para a minha vida e também para a sua vida. Além disso, um segundo objetivo era também te dar argumentos para que você pudesse conversar ou responder os questionamentos dos seus amigos, colegas de faculdade, amigos de trabalho, também familiares, e também responder às prováveis heresias que de tempos em tempos surgem aí no meio do povo cristão. Então a nossa ideia era te dar subsídio para que você pudesse responder a estes questionamentos, tanto dos incrédulos como também de alguns crentes que acabam questionando a inspiração de todo o texto bíblico. Para responder a esses dois questionamentos, para responder ou para oferecer argumentos para esses dois objetivos que nós tínhamos no curso, nós estabelecemos 8 aulas, das quais nós já percorremos 5 aulas e hoje nós vamos entrar na nossa 6ª aula. A 6ª aula é a clareza das Escrituras. Dentro das características da Bíblia, nós já vimos que a Bíblia tem autoridade. Essa autoridade é baseada em argumentos muito fortes, como, por exemplo, a própria autoridade da Bíblia. Ou seja, o fato da Bíblia já ter se mostrado assertiva em outros momentos nos dá a segurança de dizer que ela continuará acertando nos momentos que vão vir a seguir. Ou seja, as promessas que ainda têm que se cumprir, elas se cumprirão como as promessas do passado se cumpriram. Isso é a autoridade da Bíblia. Na semana passada falamos da inerrância dentro da autoridade. Podemos dizer que a Bíblia é autoridade, por quê? Porque ela não contém erros. Ainda dentro das características das Escrituras, hoje nós vamos falar da clareza das Escrituras. E o que nós podemos falar já de imediato para introduzir o assunto é que é muito comum e não é muito raro quando você se dispõe, ou qualquer outra pessoa se dispõe a ler e a estudar a Bíblia, nós podemos reconhecer muito facilmente que tem textos na Bíblia que é muito simples de entender. Então, ao ler a Bíblia, ao estudar a Bíblia, você vai se deparar com uma série de textos muito fáceis, com linguagem suave, o texto flui, naturalmente. Você tem ali vários textos das Escrituras onde isso acontece, onde você lê ali e aquele texto parece que está descendo como águas num rio, suave, fluindo naturalmente. Por outro lado, ao ler as Escrituras, nós vamos encontrar textos, partes da Bíblia que são, no mínimo, enigmáticos, e nós precisamos admitir que nem todas as partes da Bíblia podem ser compreendidas facilmente. Então, o que nós podemos falar de forma introdutória é que sim, tem alguns textos na Bíblia que são muito fáceis, mas por outro lado nós temos textos que nós encontramos uma certa dificuldade para ler e interpretar a Bíblia. Isso acontece com certa frequência. Mas, por outro lado, seria um erro pensar que a maior parte da Bíblia é difícil de entender, ou que somente os estudiosos podem entendê-la corretamente. O que nós estamos querendo dizer aqui de forma introdutória é que aquela falácia, aquele erro, aquele engano que muita gente acaba caindo dizendo que a Bíblia ela é um compêndio ou um livro muito difícil de ler e que somente estudiosos muito bem preparados podem ler. Isso não é correto, não é bom afirmar isso, e o nosso objetivo nessa aula será demonstrar que isso não é verdade e que qualquer pessoa pode entender e interpretar a Bíblia
corretamente. Então, ao final da nossa aula, nós vamos mostrar para você que, primeiro, qualquer pessoa pode ler e interpretar a Bíblia corretamente e que não só os estudiosos, não só aqueles que são eruditos em termos de Bíblia, podem ler e interpretar a Bíblia. E nós vamos apresentar não só o argumento com relação a isso, mas também nós vamos te dar algumas ferramentas que podem ajudar, que podem servir de auxílio quando você estiver estudando as Escrituras. E aí, eu quero já destacar aqui um texto que vai de encontro ao que nós acabamos de falar, que é o que está escrito na segunda carta de Pedro, no capítulo de número 3. Olha o que Pedro diz. Ele fala assim, versículo 15: "E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada." Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Bom, o que nós podemos ver nesse texto, que vai de encontro ao que a gente acabou de falar e que é o objetivo da nossa aula, Pedro reconhece que há textos difíceis de entender, que existe uma certa dificuldade para entender alguns textos. Pedro, inclusive, cita aqui os escritos de Paulo. E aí basta uma leitura nas cartas de Paulo que você vai confirmar o que Pedro acabou de falar. Você vai afirmar o que Pedro acabou de dizer, que há coisas difíceis de entender. Isso é fato. Ao ler as cartas de Paulo, nós vamos nos deparar exatamente com isso. Mas a advertência de Pedro não é para dificuldade de ler. A advertência de Pedro não é para que, já que existem coisas difíceis de entender, deixa só para aqueles que são habilitados para fazê-lo. Ou ele não disse, olha, já que tem coisas difíceis de entender, deixa isso para lá, não mexe com isso não. Não, a advertência de Pedro para os ignorantes e instáveis, que deturpam as escrituras para a sua própria destruição. Ou seja, ele vai advertir não para que nós deixemos o texto para lá, ou que nós deixamos só para os estudiosos. Não, ele vai dizer, cuidado com os ignorantes e com os instáveis, porque eles deturpam as escrituras, como fazem com as outras escrituras. Mas eles vão fazer isso para a própria destruição deles. Sendo assim, esse é o nosso objetivo, mostrar que a Bíblia é clara para todo mundo, que qualquer um pode ler, estudar, interpretar e aplicar o texto bíblico. Vamos mostrar também durante a nossa aula que não é só os estudiosos ou os plenamente habilitados que podem fazer isso, mas que qualquer um pode fazer e que a grande maioria do texto bíblico é claro, é objetivo, é fácil de ler. Nesse sentido, nós vamos abordar 4 pontos no nosso estudo para cumprir esse objetivo que nós estabelecemos. Primeiro, nós vamos definir o termo que é clareza das escrituras, nós vamos dar a base bíblica para a afirmação que fizemos, depois nós vamos mostrar que o problema está no leitor e não na Bíblia, e por fim nós vamos fazer as implicações práticas, ou seja, na prática, como tudo isso que nós estamos aprendendo pode nos ajudar. Então vamos lá, vamos começar definindo o termo, o que seria clareza das escrituras. O Wayne Grudem, que é um bom teólogo sistemata, tem uma teologia sistemática muito boa e que inclusive eu estou usando o roteiro que o Wayne Grudem tem na sua teologia sistemática, eu estou usando no nosso estudo. O Wayne Grudem, lá na sua teologia, ele estabelece 7 pontos para falar da doutrina das escrituras. Eu incluí apenas um ponto, que é o sola escritura, mas na grande maioria eu estou seguindo o roteiro que foi estabelecido ali pelo Wayne Grudem, porque eu vi muita coisa boa ali, quis compartilhar o que o nosso irmão escreveu. Olha o que ele diz sobre clareza das escrituras. Ele diz o seguinte: dizer que as escrituras são claras é dizer que a Bíblia está escrita de tal modo que os seus ensinamentos podem ser compreendidos por
todos que lerem, buscando auxílio de Deus e dispondo-se a acatá-la. Então, o Wayne Grudem vai começar dizendo o seguinte: quando a gente afirma a clareza das Escrituras, o que a gente quer dizer é que os escritos, a Bíblia foi escrita de tal forma que qualquer pessoa que se disponha a ler e a buscar auxílio, a buscar salvação, qualquer pessoa que empreenda afinco, que empreenda desejo de fazer um estudo, ele certamente vai encontrá-lo. É isso que o Wayne Grudem está dizendo. Ele continua na sua definição falando assim: uma vez esclarecido isso, devemos também reconhecer que muitas pessoas, mesmo o povo de Deus, de fato compreendem erradamente as Escrituras. E aqui nós já vamos colocar uma pimenta aí na história, né? Por quê? Porque ele vai dizer, primeiro, que a maioria do texto bíblico é claro, que é o que nós falamos no início do nosso objetivo. Segundo, ele vai dizer que qualquer pessoa pode encontrar auxílio, pode encontrar resposta ao estudar com disposição o texto bíblico, mas ele vai acrescentar um outro ponto aqui. Ele vai dizer que nós devemos reconhecer que muitas pessoas, até entre os crentes, fazem uma interpretação incorreta do texto bíblico. E isso aí nós vamos mostrar durante a nossa aula por que acontece, e que uma vez corrigido isso, existe uma grande probabilidade de nós errarmos menos ao interpretar o texto bíblico. Podemos afirmar, a partir dessa definição do Wayne Grudem, que a Bíblia está escrita de tal forma que qualquer um pode encontrar todas as coisas que precisa para a sua salvação, para o crescimento na fé e na conduta diária do viver cristão. Admitimos, porém, que pessoas podem interpretar o texto bíblico de forma incorreta. A nossa definição de clareza das Escrituras vai de encontro ao que o Grudem falou. Nós vamos acrescentar aqui apenas alguns detalhes que eu vou chamar a sua atenção. Primeiro, nós falamos, que qualquer pessoa pode encontrar todas as coisas que ele precisa, tanto para a salvação como para o crescimento e para a conduta da vida cristã. Então, o que nós estamos dizendo aqui é o seguinte: com relação à salvação, ao crescimento na fé e à conduta, qualquer pessoa, ao ler o texto bíblico, vai encontrar explicação, vai encontrar subsídio, vai encontrar argumento, vai encontrar ensinamento nesse sentido. Admitimos, porém, e aí fazemos coro com Wayne Grudem, que algumas pessoas podem interpretar o texto bíblico de forma incorreta. Bom, o Karl Barth, ele faz uma belíssima explicação do conteúdo do texto bíblico que vai exatamente nesse sentido. O Karl Barth não está definindo o que é clareza das Escrituras, mas o que o Karl Barth diz nos ajuda a entender exatamente o que nós estamos querendo colocar aqui. Karl Barth escreveu um livro que é Palavra de Deus, Palavra do Homem, e nesse livro ele faz uma citação que eu gostaria de trazer aqui para o nosso estudo. Ele diz o seguinte: não é o correto pensamento humano sobre Deus que forma o conteúdo da Bíblia, mas o correto pensamento divino sobre os homens. A Bíblia não nos conta como devemos falar para Deus, mas o que Ele diz para nós. Não como encontraremos o caminho para Ele, mas como Ele tem visto e encontrado o caminho para nós. Não a correta relação a Ele, mas o pacto que Ele fez com todos os que são filhos espirituais de Abraão e que Ele selou de uma vez por todas em Jesus Cristo. Isso é o que está na Bíblia. Bom, deixa só eu falar um pouco sobre essa citação aí do Karl Barth, e aí depois eu vou explicar por que eu introduzi essa citação nesse momento. Ele vai falar primeiro o seguinte: que nós precisamos mudar a forma como enxergamos a Bíblia. E aí ajuda a clareza das Escrituras. Por quê? Normalmente nós achamos que a Bíblia é o correto pensamento humano sobre Deus. Ou seja, a Bíblia é o lugar onde eu vou encontrar o pensamento sobre Deus, ou eu vou encontrar a revelação sobre Deus. Na verdade, o que o Karl Barth está propondo é exatamente o contrário. É o pensamento divino sobre os homens. Então, quando eu leio a Bíblia, eu não vou encontrar quem Deus é. Eu vou encontrar quem eu sou, quem Deus diz que eu sou.
A partir disso, a partir de encontrar na Bíblia o que Deus pensa que eu sou, aí sim eu posso começar a interpretar corretamente o texto bíblico. Ele vai dizer, inclusive, aqui que a Bíblia não é o caminho que nós encontramos para Deus, mas é como Deus encontrou um caminho, ou ele vai dizer aqui, né, o que Deus fez para que os filhos espirituais de Abraão, ou seja, como Deus conduziu os filhos espirituais de Abraão e selou essa condução, selou esse pacto em Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender quando descrevemos o termo e ajuda a interpretar é que nós não vamos encontrar na Bíblia a descrição de quem é Deus, porque se assim fosse, seria muito mais lógico se a Bíblia fosse uma teologia sistemática, uma doutrina sobre Deus. Então, capítulo 1, quem é Deus? Capítulo 2, o que Deus fez? Mas só que não é isso que nós encontramos na Bíblia. Pelo contrário, o que nós encontramos é o que Deus viu ao narrar a criação, a queda, a redenção e a consumação. Por isso que nós podemos encontrar na Bíblia descrições do futuro. Por quê? Porque Deus está no futuro, na verdade Deus está escrevendo o futuro e Ele pode descrever o que Ele viu no futuro, coisa que eu e você não podemos fazer. Por quê? Porque simplesmente não temos como acessar o futuro, a não ser pela graça de Deus. Então, nesse sentido, nós já começamos a entender, e esse é o ponto aqui, entender o que é o conteúdo da Bíblia me ajuda a entender o que é clareza das Escrituras. E ajuda também a desanuviar o nosso pensamento para que nós possamos encontrar a direção correta que nós estamos buscando na Bíblia. Por isso é que o conteúdo da Bíblia não poderia ser indecifrável, ou decifrado apenas por um conjunto de pessoas especiais. Por quê? Se a Bíblia fosse um livro fechado ou indecifrável, se a Bíblia pudesse ser interpretada só por um grupo específico de pessoas, nós nunca poderíamos encontrar o caminho que Deus estabeleceu dentro das Escrituras. Nós nunca poderíamos encontrar o pensamento de Deus sobre o homem. Por isso que a Bíblia não pode ser um livro fechado. Ela não poderia conter códigos secretos, porque senão ela invalidaria todo o propósito da sua existência. De acordo com Calbart, o propósito da existência é revelar o Deus que fez aliança com os filhos espirituais de Abraão. Se o propósito da Bíblia é revelar o que Deus pensa sobre o homem e como Deus fez para salvar o homem, se houvesse ali códigos secretos ou partes indecifráveis, não faria sentido e a Bíblia perderia completamente o propósito da sua existência. Se o propósito da existência é revelar o pacto de Deus com os filhos de Abraão, nós precisamos que esse livro seja aberto, ou seja, que qualquer pessoa tenha acesso a ele. Então, nesse sentido, a explicação do Calbart faz todo o sentido e encontra propósito para a existência da própria Bíblia. Agora, vamos falar um pouco sobre base bíblica. Quando falamos de clareza das Escrituras, nós encontramos alguma base disso na Bíblia? Será que a Bíblia afirmou que ela é clara? Será que a Bíblia deixou claro que tudo que estivesse escrito nela, qualquer pessoa poderia ler? Bom, é exatamente isso que nós vamos encontrar na Bíblia. A Bíblia, ela mesmo vai dizer que ela deve ser lida, estudada, interpretada e aplicada por todos os crentes. Então, quando nós lemos as Escrituras, nós sempre nos deparamos com o fato de que o texto bíblico é claro e que todos os crentes têm não só o direito, mas também a responsabilidade de ler e compreender o que está lendo. Então, quando nós abrimos o texto bíblico, nós não encontramos só o benefício do crente de ler, estudar e interpretar a Bíblia, mas existe também uma ordem de Deus para que todo crente leia, estude, interprete e aplique o texto bíblico. O texto que eu quero ler para vocês está em Deuteronômio capítulo 6, que diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Então, o que Moisés está ensinando aqui para o povo, principalmente para os pais, é que eles pudessem ler, interpretar
e aplicar corretamente o texto bíblico. E quando ele fala que as palavras estarão no coração dele, como que as palavras estarão no coração dele? Não é subjetivo. Deus não pegaria as palavras e colocaria lá no coração deles, não. Porque senão não faria nenhum sentido. Para que Deus mandaria escrever a lei, sendo que Deus colocaria dentro do coração deles? Então não faz sentido. Quando Deus fala através da vida de Moisés, que as palavras estarão no coração, é porque aqueles indivíduos vão ler e estudar aquele texto bíblico. Mas ainda mais, ele fala assim, tu inculcarás a teus filhos, ou seja, eles precisam interpretar o que está ali e mais, aplicar, ensinar para os filhos. Essa era a ordem que Deus deu. Existem outros textos parecidos com esse. Por exemplo, quando Deus fala com Josué, ele fala, medita no livro dessa lei dia e noite. Ou seja, é uma ordem, é uma lei. Se Deus estabelece uma ordem, se Deus estabelece uma lei, nós não podemos dizer que essa lei é só para um grupo de pessoas específico. Não, ele diz isso para todos, ou seja, todo o povo de Deus no Antigo Testamento deveria ler, estudar, interpretar e aplicar corretamente o texto bíblico. Eles tinham capacidade de fazer isso e mais, eles tinham uma ordem de Deus para fazer isso. E, mais uma vez, não era só um grupo especial de pessoas e também não estava restrito. Todo o povo de Deus deveria fazer isso. Além disso, a Bíblia diz que até o simples, e aqui simples dá no sentido de juízo e não de capacidade intelectual. Então, até o simples pode compreender e aplicar o texto bíblico. O que nós queremos dizer com isso aqui? Os dois próximos textos que nós vamos dizer, que nós vamos ler, vai dizer que até o simples pode ler, estudar, compreender e aplicar o texto bíblico. Mas simples aqui não é pessoas com capacidade intelectual simples. Não, é pessoas que têm pouco juízo. Ou seja, pessoas que ainda não conhecem plenamente o Senhor, que ainda não têm uma ideia clara de quem é o Senhor. Mesmo essas pessoas que estão começando a sua caminhada na fé ou que ainda não têm caminhada nenhuma, essas pessoas podem ler, estudar, interpretar e aplicar corretamente o texto bíblico. Olha só o que esses dois salmos vão dizer. O primeiro salmo, o Salmo 19:7 diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Agora, Salmo 119, 130 diz: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Então, dois textos bíblicos falando sobre o simples, e aí volto a dizer, simples na capacidade de julgar. Essas pessoas, ao ler o texto bíblico, ou seja, mesmo que não tenha qualquer experiência com a Bíblia, mesmo que não tenha qualquer estudo bíblico, essa pessoa pode ler e ela vai, como o texto bíblico diz, adquirir sabedoria no Salmo 19 ou entendimento no Salmo 119. Por quê? Porque o texto bíblico é escrito de tal forma que esses indivíduos podem encontrar isso ao ler o texto bíblico. O que nós queremos falar é que nenhum crente pode julgar-se inferior a ponto de não compreender as Escrituras e, com isso, adquirir sabedoria para sua própria edificação e também para a edificação da igreja. O que é o ponto aqui? O ponto é dizer que nenhum crente, seja o mais novo na fé ou aí aqueles que têm mais caminhada, nenhum desses crentes podem dizer que não tem condições ou pode se julgar inferior a ponto de não compreender o texto bíblico e mais, adquirir com essa compreensão edificação, sabedoria para a sua própria edificação e também para a edificação da igreja. O que nós queremos dizer é que você não tem só capacidade, todos os crentes e até não crentes, não tem só capacidade de ler a Bíblia, mas tem condições de ler também, interpretar e aplicar, e não só para ele, mas também para as pessoas ao redor. Lembra da lei que Moisés deu? Lembra da instrução que Moisés deixou? Ensine para os seus filhos, ou seja, reparta o ensinamento que você tem, edifique a igreja. Alguém pode perguntar assim, pastor, e o Novo Testamento? Bom, o Novo Testamento segue na mesma linha do Antigo Testamento. Jesus jamais disse que qualquer
texto do Antigo Testamento, mesmo os textos mais difíceis, textos que narram, por exemplo, a criação, ou o dilúvio, ou a abertura do Mar Vermelho, textos que ainda hoje são obscuros, ou de difícil interpretação, ou de difícil aceitação para a razão ou para a lógica, Jesus nunca disse que esses textos eram obscuros. Jesus não fez qualquer... não tentou consertar esses textos de qualquer forma. Jesus não fez nenhuma... acrescentou nenhuma informação nova a esses textos. Pelo contrário, Jesus em muitos casos, inclusive, confirmou a veracidade de textos que ao nosso coração são obscuros, são de difícil interpretação, como esse que nós acabamos de falar aí, criação, dilúvio, abertura do Mar Vermelho, entre outros. Então, sempre que Jesus ele foi abordado com esses textos, ele fez exatamente o contrário. Ele mostrou que as dúvidas que existiam eram dúvidas causadas pelo próprio homem e não pelas Escrituras. Ele, em todo o tempo, tentou dirimir essas dúvidas, apelando sempre para a boa interpretação do texto bíblico. Ou seja, Jesus seguiu na mesma linha de Moisés, dizendo, olha, o texto bíblico não é obscuro, o texto bíblico não é difícil de interpretar. O que acontece, o problema está em vocês. Olha o exemplo que eu vou dar aqui. Na discussão com os fariseus sobre o divórcio, lá em Mateus 19:3, deixa-me ler aqui o texto, que vai narrar exatamente uma discussão teológica, uma discussão sobre a clareza do texto bíblico com os fariseus, e nós vamos perceber exatamente que Jesus ele não coloca a culpa no texto, pelo contrário, ele mostra que o problema estava na interpretação dos fariseus. Olha lá o texto, Mateus 19, versículo 3, diz assim: vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Por que eles fizeram essa pergunta? Porque havia aqui duas escolas teológicas, a escola de um líder rabínico chamado Shammai e a escola de um outro líder chamado Hilel. Uma dessas escolas defendiam que a interpretação correta de Deuteronômio 24:5, que diz que se você encontrasse qualquer coisa indecente na sua mulher, você poderia dar carta de divórcio para ela. Uma dessas escolas defendiam que essa coisa indecente era qualquer coisa, ou seja, se a mulher queimasse o arroz, se a mulher estragasse uma roupa, ou se a mulher não fosse aquilo que o homem esperava dela, ele poderia dar carta de divórcio para ela. Só que havia uma outra escola que dizia não, coisa indecente está relacionada apenas à relação sexual ilícita, tanto antes do casamento ou relação sexual fora da aliança do casamento, adultério. Nesses casos apenas você pode dar carta de divórcio. Então havia uma interpretação errada do texto bíblico. E aí o que Jesus faz? A resposta dele não realmente o texto de Deuteronômio 24 é difícil de entender. E realmente, se você ler o capítulo 24, se você não fizer uma boa interpretação, e daqui a pouco nós vamos falar como fazer essa boa interpretação, você realmente vai ver que vai perceber que o texto talvez é um pouco obscuro. Mas se você faz uma boa interpretação, você vai ver que o texto não tem nada de obscuro. Pelo contrário, ele está dizendo algo de forma muito clara. E é nesse sentido que Jesus vai caminhar. Olha aí o versículo 4. Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Então o que Jesus faz aqui? Jesus pega o texto de Deuteronômio 24 e ele faz uma interpretação que nós chamamos de teologia bíblica, ou ele pega o contexto bíblico. Ele não se isola apenas no texto de Deuteronômio, ele pega toda a Bíblia. Na verdade, ele junta o texto de Deuteronômio com o texto de Gênesis capítulo 2. E ele fala, olha, o texto de Gênesis 2 ajuda você a interpretar o texto de Deuteronômio 24. Você não pode desvincular os dois. Então fica fácil. Quando você pega o texto de Gênesis 2 mais o texto de Deuteronômio 24, você vai perceber que Deus diz que não é possível que haja separação, haja divórcio por qualquer motivo. Mas
que, uma vez que se tornaram homem e mulher, que se ajuntaram, que definitivamente não seja qualquer coisa que separe eles. E aí, a réplica deles é muito interessante. No versículo 7, eles replicaram dizendo o seguinte: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Aqui eles estão falando, então, o texto bíblico está errado? Existe alguma coisa errada com a lei? Já que você está dizendo que não pode dar carta de divórcio? Ele responde, não, respondeu-lhes Jesus, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés os permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. O que Jesus está falando é o seguinte, a má interpretação do texto de Moisés é por causa da dureza do vosso coração. Jesus não disse que o texto era difícil de interpretar, ou que eles não fossem capazes de interpretar o texto. Jesus não disse assim, realmente, Deuteronômio 24 é muito difícil de interpretar, é muito obscuro. Ou ele não disse assim, não, vocês não são capazes de interpretar esse texto, nós precisamos de chamar aqui algum grande mestre, algum grande rabino para interpretar. Não, Jesus disse que o coração deles era duro e por isso é que eles não compreendiam as Escrituras, ou seja, a questão não era intelectual, a questão era moral. Nesse ponto, o Wayne Grudem ele vai fazer uma observação que é muito importante. Olha só o que o Wayne Grudem vai dizer. Numa época em que é comum as pessoas dizerem que é muito difícil interpretar corretamente as Escrituras, e isso que ele está dizendo é muito comum nos nossos dias. Talvez você já ouviu isso, talvez você já falou isso, talvez você já pensou isso. Não, a Bíblia é muito difícil de interpretar, então deixa para os estudiosos. Aí ele continua dizendo, é bom lembrar que nos evangelhos, em momento nenhum, ouvimos Jesus dizendo algo como: perceba a raiz do problema de vocês. As Escrituras não são muito claras sobre essa questão. Em vez disso, suas respostas sempre supõem que a culpa pela má compreensão de qualquer ensinamento das Escrituras não deve ser imputada às próprias Escrituras, mas àqueles que as compreenderam erroneamente ou não aceitaram o que estava escrito nela. Então, o que o Wayne Grudem está dizendo aqui é basicamente o seguinte: em nenhum lugar das Escrituras, nem Jesus, nem os escritores do Novo Testamento, nem os do Antigo Testamento vão dizer que o problema é que as Escrituras não são muito claras. Não. Sempre que a Bíblia vai se referir a alguma interpretação incorreta do texto bíblico, sempre as Escrituras vão dizer que o problema está naqueles homens. É uma questão moral. Ou eles estão interpretando de forma errada, ou eles não estão querendo aplicar o que acabaram de ler. Voltando na questão do divórcio, a gente percebe exatamente que por que eles queriam interpretar daquela forma? Porque eles não estavam querendo aceitar, e a prova disso é tão contundente que depois os discípulos, quando Jesus explica para eles o que ele falou, ou seja, troca em miúdos o que ele falou, eles falam, nossa, mas então é bom até que o homem não case. Por quê? Porque era difícil para aqueles homens manter esse tipo de interpretação. Era difícil para aqueles homens aceitar esse tipo de interpretação. Para eles era mais fácil ignorar esse tipo de interpretação. E aí, nesse sentido, é que a Bíblia condena aqueles indivíduos. Portanto, o que nós temos na Bíblia a Bíblia sempre se apresenta como clara. E sempre que existe algum problema com relação à interpretação das Escrituras, o problema está ligado à dureza do coração dos homens. Bom, não é diferente nas epístolas escritas para as igrejas do Novo Testamento. Está aqui. Paulo, ele sempre supõe que os seus leitores, tanto líderes como membros, irão compreender o que ele escreve. Paulo e os escritores do Novo Testamento vão seguir a mesma linha de Jesus. Mesmo às vezes textos escritos com mais dificuldade, Paulo e os autores do Novo Testamento, eles vão sempre
partir do pressuposto de que as pessoas que estão lendo vão conseguir compreender o que estão lendo. Na verdade, havia até um incentivo de Paulo para que as cartas que ele escrevia para a igreja X fosse lida na igreja Y, e a que ele tinha escrevido para a igreja Y fosse lido na igreja X. Por quê? Porque todos os crentes de qualquer igreja, dependendo da cultura, tinha capacidade de ler e interpretar, ler, estudar, interpretar e aplicar corretamente o texto bíblico. É o que está escrito ali nesses 3 textos. Olha o primeiro deles, Colossenses 4:16. Olha o que diz. Uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque ela seja também lida na igreja dos Laodicenses, e a de Laodiceia lede igualmente perante vós. Então o primeiro texto vai mostrar Paulo fazendo um intercâmbio entre os escritos das igrejas, dizendo, cuide para que o que você está lendo aí seja lido lá também. E também o que foi lido lá que seja lido aqui. Ou seja, Paulo não estava dizendo, olha, eu escrevi isso para a igreja X ou Y. Não, ele escreveu para todas as igrejas. E mais, ele partiu do pressuposto de que, independente da cidade, as pessoas iam conseguir compreender que independente, não, mas isso aqui é para aquela cidade específica. Não, porque a carta G pode ser lida pelo grupo H, e a carta do grupo H pode ser lida pelo grupo G. É o que Paulo está dizendo aqui em Colossenses 4:16. Em 2 Coríntios 1:13, essa é muito boa. Olha só o que ele diz. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes e bem compreendeis. Então o que Paulo está dizendo? Que ele escreveu o que aqueles irmãos leram bem e compreenderam. Ou seja, não havia dúvida de Paulo, mesmo sabendo, lembrando do que Pedro falou, que Paulo escreveu algumas coisas difíceis de entender. E nós ainda hoje, depois de 2000 anos de estudo teológico, nós ainda encontramos algumas coisas que Paulo escreveu que é difícil de entender. Ainda assim, ele fala, olha, o que eu escrevo para vocês, eu escrevo sabendo que vocês vão compreender muito bem. E o Efésios capítulo 3, versículo 4, ele diz o seguinte, pelo que, quando ledes, podeis compreender. E o que vocês podem compreender? O meu discernimento do mistério de Cristo. Ou seja, Paulo discerniu o mistério de Cristo e escreveu de tal forma que os irmãos, volto a dizer, não só da igreja de Éfeso, mas todos os irmãos poderiam ler e compreender. Devemos nos lembrar que a maioria dos autores do Novo Testamento, eles estavam escrevendo para gentios. Tanto Paulo, como Pedro, como Tiago, João, a maioria dos leitores dessas cartas eram gentios, que tinham pouca ou nenhuma vivência com a cultura e com a história de Israel. E também tinham pouca vivência como cristãos. Ainda assim, os escritores do Novo Testamento não hesitaram em citar o Antigo Testamento, na certeza de que os seus leitores compreenderiam corretamente, mesmo sabendo que eles estavam escrevendo para indivíduos que tinham pouca ou nenhuma instrução com relação à história e à cultura de Israel. Ainda assim, os autores do Novo Testamento, que escreveram em sua grande maioria para gentios, eles não hesitaram em citar o Antigo Testamento, na certeza de que mesmo aquelas pessoas que tinham pouca vivência com a cultura seriam capazes de interpretar corretamente o texto bíblico. É por isso que ele disse, Paulo disse em Romanos 15:14, o que diz? Olha o que ele falou: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ou seja, Paulo, o que ele está dizendo para aqueles irmãos de Roma? Em sua grande maioria gentios, que não tinham nenhuma ou pouca ideia da cultura e da história de Israel, que não tinham qualquer vivência no cristianismo, Paulo está dizendo o seguinte: o que eu escrevi para vocês, ou aliás, o que foi escrito, tudo o que foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para a nossa edificação, foi escrito para a nossa consolação. Percebemos então, amados, que o problema nunca esteve com as Escrituras, mas com o leitor das Escrituras.
que poderia fazer uma interpretação equivocada do texto bíblico. Então, tome cuidado por onde você está andando, porque você pode estar fazendo uma interpretação incorreta do texto bíblico e trazer maldição para a sua vida. Ou poderia estar impedido de compreender corretamente a palavra de Deus pela dureza do coração. O que nós vamos então ver nas Escrituras é que o problema está com o leitor. E assim nós podemos abordar agora o nosso terceiro ponto, que é o problema está exatamente no leitor. Vimos isso, né? Ao estudarmos a Bíblia, sempre a Bíblia vai colocar a culpa da má interpretação do texto bíblico, não nas Escrituras. Em nenhum momento a Bíblia vai dizer, não, realmente o texto está obscuro. Nem Pedro, quando foi falar de Paulo, ele diz que há sim textos difíceis de interpretar. Mas o problema é os ignorantes e instáveis que deturpam as Escrituras. Então, o problema sempre está com o leitor. O que nós percebemos é que o problema não está nas Escrituras, nem na capacidade intelectual dos indivíduos. Então o problema não é que a Escritura está escrita de tal forma que você não vai conseguir entender, ou ela está escrita de tal forma que só indivíduos com uma capacidade intelectual elevada vão poder dizer. Mas a Bíblia vão poder interpretar, né? Indivíduos com capacidade intelectual elevada vão poder interpretar. Não, a Bíblia vai dizer que a capacidade moral e espiritual dos leitores é que é o grande impedimento para que eles possam ler, estudar, interpretar e aplicar corretamente o texto bíblico. Algo parecido Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, quando ele fala o seguinte: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Então o problema aqui é o Espírito? O problema aqui é a forma como Deus revela? Não. Ele está falando que o problema é que o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura e não pode entendê-las. Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. E aqui nós aprendemos um outro fator. O problema desses homens é que eles não conseguem discernir coisas que são do Espírito. E por que eles não conseguem discernir coisas do Espírito? Porque o coração deles está duro, marcado pelo pecado. E é o que nós vamos ver aqui um pouquinho à frente. Agora, olha o que está escrito em 2 Coríntios 3,14. Mais uma vez Paulo dizendo, e aqui nós já vamos entrar um pouco mais no ponto do pecado, mostrando que o pecado impede as pessoas de interpretar, ler, estudar, interpretar, aplicar corretamente o texto bíblico. Olha só o que Paulo diz. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte, o véu lhes é retirado. Qual que é a menção de Paulo para dar o exemplo de que tem um véu? A leitura das Escrituras. Ele fala assim, quando eles leem a antiga aliança, existe um véu. Que véu é esse? O pecado. Por quê? Ele fala assim, quando converte, o véu é retirado, o pecado é retirado, o impedimento é retirado, o impedimento espiritual é retirado, e aí aqueles homens podem interpretar corretamente. O que vemos em muitos casos é uma incompreensão ainda assim, quando estudamos os textos, nós percebemos que, mesmo sabendo que o texto bíblico é claro, foi escrito de forma clara, mesmo sabendo que os pontos difíceis são causados pelo pecado, mesmo sabendo, como nós lemos, que existem textos nas Escrituras que são difíceis de interpretar, mas que o problema maior está na má interpretação causada pela imoralidade desses homens, mesmo diante disso, nós percebemos que até os discípulos de Jesus, em determinados momentos, mostravam incompreensão com partes do Antigo Testamento e também com os ensinos de Jesus. Ou seja, nós admitimos que quando a pessoa interpreta mal o texto bíblico, essa interpretação
ela é errada? Porque ele não está aplicando corretamente o coração a fazer, porque ele está marcado pelo pecado. Ainda assim, existem pessoas que, assim como eu, como você, convertido, já sem a marca do pecado, já iluminado pelo Espírito Santo, e ainda assim nós temos dificuldade com alguns textos bíblicos. E isso acontecia até com os discípulos de Jesus, até com o ensino de Jesus. Quantas vezes nós vimos os próprios discípulos questionando os ensinos de Jesus? Naquele texto que lemos agora há pouco sobre o divórcio, os discípulos não entenderam o que Jesus explicou, mesmo já tendo sido iluminados pelo Espírito Santo, já sem o véu que impedia de interpretar o texto bíblico, eles ainda assim continuaram interpretando. Por que isso acontece? Nós vamos explicar daqui a pouco. Nós podemos ainda citar que em certas oportunidades os cristãos da igreja primitiva não concordavam ou compreenderam os ensinos do Antigo Testamento, a ponto de ser convocado um concílio para discutir a situação dos gentios da igreja. Mesmo já tendo passado por esse processo de conversão, os membros da igreja primitiva, eles também tinham dificuldade de interpretar alguns textos bíblicos, mesmo já tendo sido iluminados pelo Espírito Santo. E o exemplo disso é Atos 15. Suscitou uma grande discussão na igreja sobre a situação dos gentios. Como esses gentios iam interagir com a fé cristã, que era muito diferente do judaísmo e também muito diferente do paganismo. Então, como eles iriam interagir, como eles iriam conseguir assimilar a dureza da lei judaica, as exigências da lei judaica e o paganismo, que em grande medida era um liberalismo completo. E até os apóstolos, até os membros da primeira igreja, da igreja primitiva, tiveram dificuldade a ponto de ter sido convocado então um concílio. Outro exemplo é a discordância de Pedro e Paulo sobre o papel do judaísmo na igreja. Isso está narrado lá em Gálatas capítulo 2, do versículo 11 ao 15, que Paulo chega a dizer que ele teve que abordar face a face, que ele teve que, de certa forma, desmascarar Pedro, né? Essa não é a frase que ele usa lá, mas ele precisou fazer uma abordagem mais severa para Pedro, porque Pedro estava fazendo uma interpretação incorreta do texto bíblico. Sem contar aqui, amados, o sem número de discussões teológicas que marcaram a história da igreja no decorrer dos séculos, debates importantes e outros insignificantes, que mostravam a nossa incapacidade diante da grande revelação de Deus. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: por um lado, eu tenho o fator primordial para ler, estudar, interpretar e aplicar corretamente o texto bíblico, que é uma questão moral. Interpretar corretamente e mais, interpretar querendo obedecer aquele texto. Além disso, o pecado ele estabelece um véu, um impedimento para que eu não possa ver. Mas mesmo quando esse véu é retirado, e mesmo quando eu busco interpretar o texto bíblico corretamente, eu encontro barreiras. E as provas de que eu encontro barreira, mesmo já tendo sido purificado pelo pecado, iluminado pelo Espírito Santo, e dispondo o meu coração a ler, estudar e interpretar corretamente o texto bíblico, eu ainda encontro dificuldades, os testemunhos estão aí. O concílio de Atos 15, a discordância de Pedro e Paulo de Gálatas 2 e a história da igreja, que mostra diversas... Então, de forma a auxiliar os crentes na interpretação das Escrituras, foram ressaltados os princípios gramaticais, que Gruden chamou de aperfeiçoamento da capacidade de interpretação correta. Ou seja, diante de tudo isso, e aí isso não aconteceu da noite para o dia, mas o que nós podemos usar são os princípios gramaticais, ou seja, a regra da linguagem para aperfeiçoar a nossa capacidade de interpretar a Bíblia. Ou seja, diante de todas essas dificuldades, nós temos um auxiliar, que é os
que são os princípios gramaticais. Esses auxiliares, ou seja, os princípios gramaticais, vão aperfeiçoar a nossa capacidade de interpretação correta. O termo técnico para isso é hermenêutica. Opa, peraí que deixa eu só colocar aqui o meu texto no lugar certo. Aqui, isso mesmo. Então, foram ressaltados os princípios, é isso aí. É porque eu pulei 2 slides ali, mas não vai atrapalhar a sua aula aí não, tá bom? O termo técnico, então, para isso é hermenêutica. Hermenêutica foi definida como o estudo dos métodos corretos de interpretação. Então, o que é isso? Hermenêutica é uma ferramenta para auxiliar os crentes, já que a gente viu que mesmo depois de iluminados, mesmo depois de superar as barreiras do pecado, nós ainda encontrávamos certa dificuldade. Então nós temos a hermenêutica, que é um auxiliar, ou seja, o estudo dos métodos corretos de interpretação. A partir da hermenêutica eu vou conseguir dirimir a quase zero essas nossas dificuldades de interpretação. Um autor que eu gosto bastante, ele escreveu um livro que chama A Espiral da Hermenêutica. Eu vou usar o princípio que ele aplicou nesse livro, a espiral hermenêutica. Lembra da espiral, né? Começa maior até diminuir. Então isso aqui é um princípio importante para auxiliar a nossa interpretação e dirimir as dúvidas do texto bíblico. Esse autor chama Grant R. Osborne. Osborne, ele definiu a hermenêutica da seguinte forma: hermenêutica é uma ciência, uma vez que faz uma classificação lógica e ordenada das leis da interpretação. Ou seja, hermenêutica não é algo que alguém estabeleceu ou criou aí que ela pode ser ignorada. Não, hermenêutica é uma ciência, uma vez que ela vai se utilizar de regras, vai se utilizar de ordens da própria língua, seja a língua nativa, o grego, né? Aliás, a língua original dos escritos, o grego, ou a língua nativa da pessoa que está interpretando, no nosso caso, o português. Ainda assim, eu aplico regras gramaticais dessas línguas, portanto, é uma ciência. Mas ele diz mais, ele fala assim: a hermenêutica é uma arte, uma vez que é um conhecimento que se adquire e que exige tanto imaginação como competência para aplicar as leis às passagens selecionadas. Ou seja, hermenêutica também não é uma coisa que pode se jogar fora, porque existe uma arte. Eu não simplesmente jogo uma tinta no quadro, não. Eu vou pintando e contornando os detalhes até que eu tenha uma figura clara, até que eu tenha uma imagem clara daquilo que eu estou buscando. Então é uma arte porque eu tenho as habilidades, a ciência da hermenêutica me deu os caminhos, porém eu preciso aplicar corretamente estes caminhos, estes contornos, para que não seja apenas uma ciência jogada ao léu. Mas ele continua dizendo: a terceira e mais importante perspectiva é a de que a hermenêutica é um ato de caráter espiritual, realizado na dependência da direção do Espírito Santo. E aqui é o ponto mais importante da hermenêutica. A hermenêutica, quando falamos de hermenêutica bíblica, porque hermenêutica ela se aplica a várias outras ciências, como direito, medicina, engenharia, enfim. Hermenêutica é a interpretação de texto, mas quando nós falamos de interpretação do texto bíblico, nós temos um fator que os outros não têm, que é o Espírito Santo de Deus, que vai nos dirigir nessa interpretação. Para os crentes verdadeiros, o Espírito Santo vai ser o freio que o impede de avançar para uma heresia, mas também será o sinal verde dizendo: olha, o que você fez aí está muito bem feito. Dentro da proposta do Osborne de espiral, nós podemos destacar
3 princípios que podem auxiliar qualquer leitor das Escrituras. Então aqui eu vou mostrar para você que dentro dessa ideia dele do espiral, que é começar muito grande e ir diminuindo até chegar no ponto, assim também nós podemos aplicar a interpretação do texto bíblico. Então a primeira coisa que você deve levar em conta, o primeiro princípio que você deve levar em conta quando você está fazendo uma correta interpretação do texto bíblico é o chamado contexto bíblico, ou seja, como o texto que você está lendo se encaixa no todo das Escrituras, ou seja, o contexto sistêmico teológico. O que é isso? Nós já usamos aqui um exemplo de como abandonar o contexto bíblico dá problema. Na discussão de Jesus com os fariseus sobre o casamento, eles estavam abandonando o texto bíblico, o todo do texto bíblico, e eles estavam apenas pegando o texto de Deuteronômio. E aí Jesus faz uma advertência de que eles deveriam voltar no princípio, ou seja, deveriam aplicar o ensinamento a partir de todo o texto bíblico. Então, quando você for ler um texto, como esse texto se encaixa no todo da Bíblia. Segundo princípio é o contexto do livro, ou seja, como o livro em questão se encaixa na história da redenção, ou seja, o contexto histórico e cultural. Ou seja, eu estou lendo Gênesis, em qual momento Gênesis está no plano da redenção? No início. Quando eu estou lendo Deuteronômio, qual contexto o livro de Deuteronômio está na história da redenção? Está no estabelecimento da lei. E quando eu leio Apocalipse, aliás, quando eu leio os evangelhos, como os evangelhos se encaixam na história da redenção? Os evangelhos é a plenitude, é o ponto central, é o ponto principal da redenção. Porque é nos evangelhos que nós vamos ter a história daquele que veio redimir o povo. E quando nós lemos Apocalipse, o que nós estamos vendo? Nós estamos enxergando o futuro do plano redentivo de Deus. Então, quando eu estou lendo o livro, eu tenho que entender como aquele livro se encaixa em toda a história do texto bíblico. Então eu começo no todo da Bíblia, depois no todo do livro, e agora nós vamos para o terceiro princípio, que é o contexto do versículo. Como o versículo se encaixa no assunto que o autor abordou, ou seja, no contexto do texto. O que aquele versículo tem a ver com o todo da carta? O que aquele versículo tem a ver com o todo do livro? O que aquele versículo tem a ver com o todo do assunto que o autor está abordando? Então o autor está falando do quê? Ele está falando de profecias do futuro? Ele está contando algo do passado? Ele está estabelecendo um princípio? Ele está estabelecendo uma doutrina? O que o autor está fazendo? Para que eu possa então entender o texto efetivamente. Então eu faço uma espiral. O todo da Bíblia, o todo do livro e o todo do versículo. Você pode também usar o princípio, versículo, livro, testamento, Bíblia. Você vai subir aí o contrário, versículo, livro, testamento, a Bíblia inteira. Também funciona. Uma vez feita a hermenêutica do texto, ou seja, a interpretação correta a partir de princípios gramaticais, a partir desse auxiliar importante que é uma ciência, uma arte, mas que também depende do Espírito Santo, podemos partir então para a exegese. O que é exegese? É a aplicação do texto ao contexto do leitor. Assim podemos explicar de fato o texto das Escrituras. Então, uma vez que você faz a hermenêutica, a correta interpretação do texto, aí você pode partir para o próximo ponto, que é aplicar aquele texto. Como aquele texto se encaixa na minha vida hoje? O que aquele texto fala com a minha vida hoje? Assim você evita especulações, do tipo que tenta estabelecer coisas que o texto não fala. E mais, você também não deixa o texto apenas na questão histórica, mas pelo contrário, você traz o texto para a sua própria aplicação. Portanto, podemos dizer com segurança que o problema reside em nós mesmos e não nas Escrituras. Porque todos os ensinamentos da Bíblia são claros.
são claros e passíveis de interpretação e compreensão correta. Ainda assim, admitimos que as pessoas, em virtude dos próprios defeitos, compreenderam de forma errada o que está nas Escrituras. Então, o que nós estamos querendo dizer aqui, para resumir esse ponto, é que o problema principal na interpretação do texto bíblico é o pecado, e principalmente a maldade no coração do homem, que uma vez que o pecado é removido e que a maldade no coração do homem é retirada, o homem tem capacidade de interpretar melhor, e para ajudar o homem a interpretar melhor, nós temos os princípios gramaticais da língua, tanto a língua dos originais como a língua nativa dos indivíduos que estão fazendo a interpretação do texto, para ajudar a dirimir as dúvidas. Assim, as dúvidas vão se tornar quase zero dentro da Bíblia. Nós podemos dizer que quando ainda existir alguma questão, essas questões estão ligadas aos próprios defeitos daqueles homens. Sendo assim, nós podemos partir agora para o quarto ponto, que é as implicações práticas. E nós podemos pensar em pelo menos 3 implicações imediatas para tudo isso que nós falamos. A primeira tudo isso me ajuda a resolver questões doutrinárias e éticas. Ou seja, quando somos confrontados com questões em que há desacordo doutrinário, a clareza das Escrituras deixa evidente que isso acontece por 2 motivos. Primeiro, estamos buscando fazer afirmações onde as Escrituras se calam. E 2, podemos ter cometido erros na interpretação do texto bíblico. O que eu quero dizer aqui? Se a Bíblia é clara, se a Bíblia é muito clara em todos os seus textos, e se o problema de interpretação da Bíblia, já que ela é clara, reside no coração do homem, quando eu tenho qualquer discussão doutrinária, essas discussões doutrinárias elas podem advir de 2 problemas. Primeiro, eu estou tentando afirmar algo que a Bíblia se cala, ou, em segundo lugar, eu posso estar cometendo algum erro de interpretação da Bíblia. Vou dar um exemplo aqui. 2 exemplos. Primeiro, quando a gente fala de afirmações onde as Escrituras se calam, quando eu afirmo, por exemplo, que o batismo por aspersão não tem valor. Apesar de afirmar que, na minha opinião, o batismo por imersão é o que encontra melhor aderência ao texto bíblico, eu não posso afirmar que o batismo por aspersão não tem qualquer valor. Por quê? Porque a Bíblia não afirma para mim que o batismo certo é por imersão. Então eu preciso aqui de mais 10 minutos da sua atenção para me poder encerrar esse raciocínio. O segundo ponto aqui é que nós podemos ter cometido erros na interpretação. E aí, o melhor exemplo disso é dos testemunhos de Jeová. Quando eles dizem que Jesus não é Deus, eles estão fazendo uma interpretação incorreta do texto bíblico. Então, quando eu digo que a Bíblia é clara, as discussões doutrinárias, elas estão ligadas, primeiro, a uma interpretação incorreta, como no caso dos testemunhos de Jeová, ou quando eu estou tentando afirmar algo que a Bíblia não afirma, como dizer, por exemplo, que o único batismo que tem valor é o por imersão, apesar de afirmar que o que eu acho mais correto é o de imersão, mas eu também não posso dizer que o por aspersão não tem qualquer valor. Essa então é uma boa primeira implicação aí. A segunda implicação é que a clareza das Escrituras nos ensina que jamais devemos supor que somente os mais eruditos em grego e hebraico, os megapastores e os grandes teólogos e os maiores estudiosos da Bíblia podem e são capazes de entender claramente a Bíblia. Bom, se eu afirmo que a Bíblia é clara,
Eu estou eliminando aquele argumento que diz que somente um grupo de eruditos, megapastores, os apóstolos da modernidade, grandes teólogos ou os maiores estudiosos podem interpretar o texto bíblico. Não, se o texto bíblico é claro, se eu tenho auxiliares que me ajudam de tempos em tempos, eu não posso nunca me excluir dessa interpretação bíblica. Mas isso também não elimina o fato de que nós podemos recorrer aos especialistas de quando em quando. Deus muitas vezes usa os escritos de outras pessoas para nos auxiliar nos estudos da Bíblia, mas a clareza das Escrituras nos incentiva e desafia a fazer nossos estudos por conta própria. O que eu quero dizer com isso é, apesar de saber e de entender que a Bíblia é clara, eu posso sim usar comentários bíblicos, eu posso usar bíblias de estudos, eu posso usar auxiliares escritos de outros homens que vão me ajudar na interpretação do texto bíblico. Mas eu nunca posso perder de vista que eu tenho capacidade, não por mim mesmo, mas porque o texto é muito claro, de ler, estudar, interpretar e aplicar corretamente o texto bíblico. E a terceira implicação é que temos muito mais pontos claros do que incompreensíveis nas Escrituras. Apesar de admitir que existem muitos pontos de discordância na teologia, na história da teologia da igreja. Percebemos que deixa eu refazer isso aqui, né? Apesar de admitir que temos muitos pontos de discordâncias teológicas na história da igreja, percebemos que temos muito mais pontos de convergência, em especial nos pontos centrais da fé cristã. Quando eu falo de clareza das Escrituras, eu tenho que afirmar que existem muito mais pontos claros do que pontos incompreensíveis na Bíblia. E que apesar de que sempre teve muita discussão na igreja, como por exemplo que a gente acabou de falar aqui agora sobre o batismo, mas também existe muita concordância, existem mais pontos de convergência. Por exemplo, quando você pega protestantes de todas as linhas, católicos e ortodoxos, com relação aos ensinos essenciais da fé cristã, como Trindade, plena humanidade, plena divindade de Cristo e a autoridade das Escrituras, tanto protestantes como católicos, como ortodoxos vão concordar nesses três pontos. E por que que isso existe? Porque no que é essencial, todas as tradições da cristandade concordam. Por quê? Porque todos leem e aceitam a mesma Bíblia nos pontos essenciais, ela é extremamente clara. Então, por que que protestantes, católicos e ortodoxos que discordam em outros pontos concordam na grande maioria dos pontos? Porque a Bíblia que católicos, protestantes e ortodoxos leem, em grande medida, é a mesma Bíblia, tendo diferenças naquela que a gente já falou sobre a formação do cânon, mas que na sua grande maioria, nos pontos essenciais, lemos a mesma Bíblia. Por isso podemos dizer que nós temos muito mais pontos claros do que discordantes. É claro que os incautos e os ignorantes e os maldosos, eles vão tentar pegar os pontos de discordância, eles vão tentar pegar as discrepâncias, mas nós temos muito mais pontos de convergência. Bom, assim nós podemos então concluir a nossa aula. E para concluir, nós podemos dizer que a leitura, pesquisa e compreensão da Bíblia está disponível a todo que resolve estudar as Escrituras com disposição. O que nós podemos afirmar depois de tudo isso é que se você aplicar o seu coração, você será capaz de ler, estudar e interpretar e aplicar o texto bíblico. A revelação de quem Deus é e todo o seu plano de salvação e seus propósitos eternos estão registrados nas páginas da palavra, de forma clara e objetiva, e que as discussões que envolvem temas secundários são causadas por nossa incapacidade ou pelo pecado em nosso coração. Ou seja,
tudo que nós precisamos para a salvação, para o nosso crescimento, para a edificação e para a nossa condução estão de forma clara nas Escrituras, de forma objetiva nas Escrituras. E todas as discussões de temas secundários são causados ou pela nossa incapacidade ou pelo pecado em nosso coração. Calbart, ele definiu bem essa verdade, ele disse o seguinte, abre aspas aí para Calbart, nós encontramos na Bíblia um novo mundo, Deus, a soberania de Deus, a glória de Deus, o amor incompreensível de Deus. Não encontramos a história de um homem, mas a história de Deus. Não encontramos as virtudes dos homens, mas a virtude daquele que nos chamou para fora da escuridão, para a sua maravilhosa luz. Não encontramos ponto de vista humano, mas o de Deus. Sendo assim, está muito claro, porque Deus, ele se revelou. E ao procurarmos Deus na Bíblia, certamente nós vamos encontrar. Bom, então é isso, pessoal. O estudo sobre essa aula está disponível no meu site, que você pode acessar e ter acesso, copiar, estudar, acrescentar algumas coisas. Fique à vontade e qualquer dúvida que você tiver, pode me acionar tanto aí pelo canal do YouTube ou pelas minhas redes sociais, tá bom? Então é isso. Fique com Deus, Deus te abençoe e eu espero que a aula tenha te abençoado.